Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você estará assistindo esse vídeo, cujo tema é Dom de Línguas, parte 2, dando sequência ao nosso estudo, nosso aprendizado. Nós queremos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 e 2. Paulo escreveu: segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então veja, nesse texto nós vimos Paulo estimulando a igreja de Coríntios para que ela busque os dons espirituais. E nessa busca de dons espirituais, ele exorta que busque principalmente o dom de profetizar. Então, o que ocorria na igreja de Coríntios era que a igreja era uma igreja cheia de dons. Deus operava ali mais de 7, 9 dons naquela igreja. Porém, havia muitas pessoas que falavam em línguas estranhas. E poucas que profetizavam, poucas que interpretavam essas línguas. E Paulo, ele exorta a igreja do seguinte modo, falou: olha, orai com zelo, buscai com zelo os dons espirituais. Mas busca principalmente o dom de profetizar, porque talvez fosse esse o dom do qual a igreja estava mais carente naquele momento. Muitas pessoas falavam outras línguas, poucas interpretavam o que se estava falando. Então, vemos aqui que não há uma proibição acerca de falar línguas estranhas. O que há aqui é um estímulo, é uma orientação do pastor Paulo à igreja para que ela se desenvolva na busca dos dons espirituais. E aí, quando nós, voltando um pouco lá ao dia de Pentecostes, conforme nós falamos, Atos capítulo 2, nós vimos que Deus cumpriu a sua promessa, a qual Jesus confirmara em Lucas 24, 49. Ele disse: olha, aguardai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E o Espírito do Senhor desce no dia de Pentecostes, derramando poder sobre a igreja. A igreja de Cristo se tornou poderosa na terra. Porém, esse poder ele foi distribuído no corpo da igreja, por meio dos dons espirituais. E aí aqui o que nós vimos é esse estímulo de Paulo à igreja, não para que pare de falar línguas estranhas, mas para que ore buscando o dom da interpretação. Então veja que no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, ó, o que profetiza fala com os homens. E qual a finalidade do profeta falar com os homens? Ele diz, para edificação, exortação e consolação. Veja que aquele que fala em outras línguas, o apóstolo escreveu que edifica-se a si mesmo. Mas aquele que profetiza, aquele que interpreta o que foi falado por meio do dom de línguas, ele edifica toda a igreja. E é isso que Paulo estava buscando. Falou, ore para que você seja abundante nos dons, que a igreja seja abundante, cresça nos dons espirituais e que toda a igreja seja edificada. Não somente aquele que fala línguas estranhas, mas todos aqueles que ouvem, entendam o que está sendo falado. E quando nós olhamos Efésios, no capítulo 4, eu gostaria, se você puder, por gentileza, acompanhe comigo na sua Bíblia. A partir do versículo de número 7, o mesmo apóstolo escreveu, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha só. Ora isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. É Jesus. E ele disse, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja, por meio dos dons espirituais, Paulo está dizendo que ela precisa ser edificada, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. E os dons espirituais, nós até já falamos,
são ferramentas que Deus deu para que esses obreiros do Senhor, homens e mulheres, ministros do Evangelho, trabalhem na seara do Senhor, edificando o corpo. Não é prejudicando, não é para que o homem se exalte, não é para que o homem se glorie na sua própria sabedoria. Os dons são ferramentas para serem usados na obra do ministério, para edificação, para o crescimento do corpo de Cristo, cujo Cristo é o cabeça desse corpo. Então veja, quando nós olhamos no capítulo 14, no versículo de número 5, Paulo escreveu: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então veja, quando um homem fala línguas estranhas, ou a mulher fala línguas estranhas na igreja, Paulo está dizendo, ela edifica a si mesma. Não é muita coisa. Mas quando essa pessoa recebe o dom de interpretação de línguas e ela profetiza, fala que ela edifica toda a igreja, por isso ela é maior do que o que só fala em línguas estranhas. Ela tem mais reconhecimento, mais capacidade para contribuir com esse crescimento da igreja, do ministério de Cristo, do corpo de Cristo. Então é isso que Paulo está estimulando, falou, ore para que possa interpretar. No versículo 6 nós vimos da importância de interpretar o que se fala. Paulo disse, olha, se eu for até vós falando línguas estranhas, o que isso adiantaria se eu não falar por meio de profecia, de ciência, de doutrina? Então veja, todo o dom que é dado à igreja ele tem que estar em consonância com a palavra de Deus, com a doutrina bíblica, com a palavra do Senhor, que é a fonte de toda sabedoria. Tiago 1, versículo 17, diz que toda ciência, toda sabedoria vem do alto, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. É por isso que a Bíblia diz que Deus ele colocou um tesouro em vaso de barro. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, para que a excelência da glória seja de Deus e não de homem. Todo dom, todo e qualquer dom pertence ao Espírito Santo. O homem não tem dons. Os dons são manifestados conforme a necessidade da igreja. Deus manifesta dons no corpo, para que esse corpo, para que essa igreja ela seja edificada. Então, dele, por ele, para ele são todas as coisas, diz a Bíblia. Então é assim que a palavra de Deus nos ensina acerca dos dons espirituais. Quando nós olhamos ainda a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, eu quero aqui olhar na Bíblia agora. Gostaria que você que acompanha, se puder, por gentileza, leia comigo na sua Bíblia. Você vai ver que o apóstolo Paulo, no capítulo 14, a partir do versículo 39, ele disse assim, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, Paulo, ele quer que haja o quê? Uma organização na igreja, no corpo da igreja. Falou, buscai com zelo profetizar, não proibais falar línguas estranhas, mas faça-se tudo com decência e com ordem. Então essa é a exortação. Se você pegar ainda na tua Bíblia, no capítulo, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo número 16, a partir do versículo 15, se você crê no Senhor Jesus, você vai compreender melhor agora essa questão do dom de línguas. Veja que Jesus ele deu uma ordem aos discípulos, ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Versículo 17 ele diz, e esses sinais hão de seguir ou acompanhar aqueles que crerem. No meu nome, ele disse, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se alguma coisa mortífera beber não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então aqui está a conclusão, não nas palavras de Paulo, mas nas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele disse, no meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Que línguas são essas? Ele estava falando com os discípulos, ele estava falando com os apóstolos, ali, pouco antes da sua ascensão, ele estava dando uma ordem de pregar o evangelho, de ganhar almas de toda criatura, todos os lugares, mas ele disse uma coisa, falou, no meu nome vão expulsar demônios e falar novas línguas.
E essas línguas, não se trata de línguas estrangeiras, línguas humanas, não, dons espirituais. O homem para falar inglês, para falar francês, espanhol, aramaico, grego, basta ele ir para uma escola. Existem várias escolas aí que ensinam línguas estrangeiras. Agora a Bíblia está falando aqui de buscar com zelo dons espirituais. E dentre esses dons espirituais está o dom de variedade de línguas, mas também está o dom de interpretação das línguas. E a junção desses dois dons se torna o dom de profecia. E aquele que profetiza, disse o apóstolo, é maior do que o que fala línguas. Porque ele não fala, ele não somente fala, ele também interpreta, trazendo edificação para toda a igreja. Então que Deus como Pai te abençoe ricamente em nome de Jesus. Se inscreva no canal, dê o seu like. E aí veja na descrição do vídeo aí algumas considerações, se quiser compartilhar com esse canal, se quiser contribuir, né, para a pregação do Evangelho, para a busca e o ganho de almas para o reino de Deus, fica na liberdade do Espírito Santo para cooperar conosco. Um abraço, que a paz de Jesus permaneça com você no seu coração. Até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Até mais, sucesso!